Boa tarde. Polícia Rodoviária Federal divulga o balanço da Operação Semana Santa. Rompimento de adutora deixa moradores de São Luís mais uma vez sem água. Jovens aprendem a confeccionar personagens do Bumba Meu Boi. Veja também uma entrevista sobre o terceiro Fórum Espírita do Maranhão. E a vitória que fez o Imperatriz conquistar o primeiro turno do Campeonato Maranhense. O Repórter Maranhão está começando agora. A Páscoa foi tradicionalmente celebrada pela Igreja Católica com missas lotadas de fiéis. Porém, outras religiões também festejaram a ressurreição de Jesus. Para os praticantes do Candomblé, por exemplo, a Páscoa foi celebrada com muita fé e orações. Orixá, Oxalá. Assim é a forma de celebrar a Jesus Cristo no Candomblé, uma religião africana trazida para o Brasil no período da escravidão. Fundada em 1958, a Casa Fante Achante é considerada um ponto de cultura. Além das cerimônias espirituais, há muitas manifestações folclóricas servindo como lugar de lazer, solidariedade e manutenção de uma memória coletiva que se mostrou essencial no surgimento desta rica prática religiosa. A ressurreição de Cristo é celebrada por muitas religiões e o Candomblé aproveita a Páscoa de uma maneira diferente, mas sempre respeitando a data, como explica o candomblecista Pai Euclides. Enquanto a igreja ela faz de uma forma lá, celebra a missa e conta toda uma história de Jesus Cristo, nós aqui não vamos contar a história de Jesus Cristo, nós vamos louvar Oxalá, porque Oxalá é a divindade que está mais próximo do Jesus Cristo. Tudo que nós aclamamos a Oxalá, ele pode se colocar como nosso intermediário. Enquanto a gente aclama, ele intercede. A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço da Operação Semana Santa no Maranhão. Até o fim da manhã de hoje, havia congestionamento na BR que dá acesso a São Luís. Pela manhã, havia grande congestionamento no quilômetro 0 da BR-135, que dá acesso a São Luís. Pessoas que deixaram para voltar do interior do estado nesta segunda-feira. O saldo da Operação Semana Santa deste ano no Maranhão foi considerado positivo, conforme concluiu a Polícia Rodoviária Federal. Em 3 dias de operação, foram registrados 40 acidentes, 10 a menos que o número da operação do ano passado. Este ano houve 2 mortes, ambas registradas no último sábado. Em comparação ao mesmo período do ano passado, houve redução de 50% no índice de óbitos nas BRs do Maranhão. 2 pessoas foram conduzidas por mandado de prisão em aberto. Outras 3 pessoas foram autuadas por uso indevido de bebida alcoólica. A Polícia Rodoviária Federal também registrou congestionamentos em outros pontos da BR-135 durante a volta do feriado da Semana Santa. Em um deles, o rompimento da adutora que fornece água para São Luís foi a responsável pelo tráfego lento. Quando se faz esse tipo de operação, que tem presença de maquinários, a gente fez isolamento da pista para que pudesse o fluxo acontecer só em um sentido. Com isso, houve realmente um congestionamento. A Polícia Rodoviária fez a sua manobra aí de contenção e contenção desse tráfego e também da questão da fluidez no trânsito, mas realmente nós tivemos um congestionamento considerado ali no local. Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, mesmo com o fim do feriado, as operações de fiscalização nas principais BRs do estado vão continuar. E a gente espera aí conscientização desse nosso motorista, verificação de todos os equipamentos, como a gente sempre fala, sempre faz esse apelo para que se faça uma direção segura e um trânsito melhor. Agora futebol. E o time do Imperatriz é o campeão do primeiro turno do Campeonato Maranhense. Jogando em casa e com apoio da torcida, a equipe tocantina venceu o Bacabal por 1-0. Veja o gol que garantiu a vitória ao Imperatriz. A torcida do Cavalo de Aço lotou o estádio Frei Epifânio da Badia e comemorou logo no primeiro tempo o gol de Rubsen na batida de falta.
Com a vitória, o Imperatriz garantiu vaga na final do Campeonato Maranhense. O muro desabou e atingiu pelo menos 3 casas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém se feriu. O muro deste condomínio no Filipinho, tradicional bairro de São Luís, não resistiu à força da chuva. O local já havia sido isolado pelo Corpo de Bombeiros e por agentes da Defesa Civil. Os moradores ficaram assustados e com medo de outros incidentes. Ouviu a zoada, já era um muro caindo, parte do muro do condomínio Marco Verde caindo, trazendo muitos sedimentos para dentro da casa dele, como fez o buraco aí. A Defesa Civil afirmou que vai continuar monitorando o local. E hoje o dia é de sol com muitas nuvens. A previsão é de chuva a qualquer hora. Veja o que diz a meteorologia para todo o estado. São Luís, céu nublado ao longo do dia, com pouca possibilidade de chuva. Mínima de 24 e máxima de 33 graus. Em Imperatriz, céu com poucas nuvens ao longo do dia, com pouca possibilidade de chuva. Mínima de 21 e máxima de 32 graus. Em Caxias, nebulosidade variável ao longo do dia, com possibilidade de pancadas fortes de chuva. Mínima de 23 e máxima de 30 graus. Em Balsas, predomínio de sol ao longo do dia. Mínima de 20 e máxima de 31 graus. A mudança repentina de temperatura tem preocupado especialistas. Algumas áreas da cidade estão sendo cada vez mais prejudicadas por causa das fortes chuvas. Vamos falar ao vivo com o repórter Tiago Bastos, que tem informações sobre os impactos causados pela chuva. Boa tarde, Tiago. Olá, boa tarde, Edmilson, boa tarde a todos. Bem, é isso mesmo, com a intensificação do período chuvoso aqui em São Luís, aumenta a preocupação em determinadas localidades de São Luís. Muitas casas, muitas moradias feitas em terrenos considerados impróprios. Para estender um pouco mais sobre este assunto, nós vamos falar agora com o professor, que também é geólogo da Universidade Federal do Rio de Janeiro e presidente da Associação dos Geólogos do Maranhão, o professor Agenor Jaguar. Boa tarde, professor. Professor, tecnicamente falando, por que algumas localidades daqui da cidade não são próprias para moradia? Bom, nós temos em São Luís várias localidades impróprias para moradias. São aquelas designadas como áreas ambientais de preservação, como as represas, as margens das represas, as margens dos córregos, das lagoas e lagunas que estão sendo sufocadas por moradias, com consequências altamente prejudiciais, tanto para os moradores como para o meio ambiente de uma forma em geral. Já foi feito algum tipo de mapeamento, quer dizer, para localizar quais ou quantas residências, quantos moradores estão ocupando esses terrenos impróprios? Há tempo já que nós estamos nos debatendo a respeito desse problema e principalmente nas áreas de preservação. Essas não são respeitadas. Os políticos são os primeiros a levantar a bandeira e levar o pessoal para invadir. Isso aqui é notório aqui no estado do Maranhão, mormente aqui na ilha. Isso é deslouvável um negócio desse. É feio, é sério demais, é crítico e nós estamos aí falando há muito tempo, mas malhando em ferro frio. Professor, muito se fala, o poder público principalmente, muito se fala em remanejamento das famílias que estão ocupando moradias em locais impróprios. Existem localidades, existem terrenos aqui em São Luís onde essas famílias poderiam ser levadas? Ainda existem sim, ainda existem áreas boas para residências. Basta você fazer um voo, levantar isso fotograficamente e você vai ver que existem várias áreas propícias para residências, e tanto em termos de saúde como em termos ambientais, de um modo geral, existe sim. O que não se pode admitir é que continue essa invasão em áreas impróprias, principalmente com a chancela dos políticos. Deveriam ter mais cuidado com o que é de todos, que é a própria natureza. Faltam políticas públicas, na sua opinião, para o setor, só para finalizar? Falta execução, na realidade, execução das leis. As leis estão aí para serem executadas, falta serem colocadas em prática. Mas com a conivência desses políticos, olha, veja só, até a própria Assembleia Legislativa é locada em área de preservação, no nascedouro do riacho do Calhau. Imagina o que você pode esperar. Ok, professor, não temos mais tempo. Muito obrigado pelas informações. Voltamos com você, Edmilson. Obrigado, Tiago.
E veja a seguir, gestores têm até amanhã para prestar contas com o Tribunal de Contas do Estado. E veja também uma entrevista sobre os preparativos do terceiro Fórum de Debates Espíritas do Maranhão, logo após o intervalo. Aí você vê imagens da Ponta da Areia. Nesse momento, tempo parcialmente nublado. Agora são 12h09. Edmond Dantê, tenho mandado para sua prisão. Após uma traição e uma grande injustiça, faz 18 anos que estou aqui. Ele vai ser movido por um só sentimento. Eu quero morrer! Um dia vou encontrá-lo e vou matá-lo! A vingança. Um clássico de Alexandre Dumas. Gerard Depardieu é o Conde de Monte Cristo. Senhor Conde? Sim, Conde de Monte Cristo. Eles criaram um vingador que retornaria para cobrar suas dívidas. Dia 1º, 11h30 da noite. Nassif é um jornalista especializado em economia. Ele está sempre ligado. Seu blog é um dos mais visitados e respeitados da internet. Luiz Nassif discute o desenvolvimento do Brasil e você participa no brasilianas.org. Cultura, diversidade, diversão, conhecimento, cidadania. Há 5 anos, a TV Brasil leva cultura, conhecimento e diversão para todos os brasileiros. Conheça, opine e participe. O conteúdo é feito para você. TV Brasil 5 anos. Conhecimento que gera cidadania. São Luís será palco do terceiro Fórum de Debates Espíritas do Maranhão. O evento vai discutir temas como responsabilidade social. E esse é o assunto da entrevista feita pelo jornalista Roberto Fernandes. Acontece de 5 a 7 de abril no auditório Fernando Falcão da Assembleia Legislativa o terceiro Fórum de Debates Espíritas do Maranhão. Esse ano, o objetivo é discutir os aspectos científicos do Espiritismo. E para conversar conosco, convidamos Herbert Moraes, que é o coordenador do terceiro Foresma. Explica para a gente, primeiro, o que é o Foresma. O Foresma, em todo movimento espírita, nós temos o que nós chamamos de oradores, os oradores mais antigos. Costumamos chamá-lo de oradores, os âncoras, que é o Divaldo Pereira Franco, médium lá da Bahia, muito conhecido, o Alberto Almeida e o Raul Teixeira. E os Foresma, nós criamos em todas as capitais, existe o fórum. No Maranhão chama-se Foresma, no Piauí chama-se Foresp com PI, em Pernambuco Foresp com PE, no Manaus Forema, no Rio Grande do Norte Forem e assim por diante. E no Maranhão chama-se Foresma, que é um fórum onde nós temos a oportunidade de debater assuntos que normalmente nós não debatemos com os grandes expositores, que nem Divaldo, Raul Teixeira. Então, o tema central do terceiro Foresma desse ano, que é realizado 2 vezes ao ano, abril e novembro, o terceiro são os aspectos científicos do Espiritismo. E para isso nós estamos trazendo os 4 maiores cientistas dentro do movimento espírita na atualidade, com experiências internacionais, que é o Clóvis Nunes, o Dr. Décio Iandoli, o Carlos Roberto e o Djalma Argolo. É interessante o tema, porque ao longo da história parece que ciência e fé, né, ciência e crença, parece que andaram dissociados. Por que, então, a escolha desse Kardec é bem claro, é bem claro ao criar a doutrina espírita, que ele costumava dizer, está lá bem definido na doutrina espírita, de que a ciência e a religião, elas têm que andar de mão dadas, porque ambas são criadas por Deus. Então não há por que essa divergência. Se houve falhas no passado,
houve de ambas as partes, né? Tanto da parte da religião e da parte da ciência. A ciência foi oprimida muitos séculos e foi a forra, como se diz, né? Tudo que vem da religião, a tendência da ciência é rejeitar. Mas Kardec, ao criar a doutrina espírita, o fez nesse tríplice aspecto, científico, filosófico, de consequências morais. Então, o aspecto científico da doutrina espírita é esse aspecto que mais nos chama a atenção, porque é a comprovação do fenômeno espírita. Por exemplo, Pois não, por exemplo. Se você me permitir, por exemplo, como é que você consegue comprovar a comunicabilidade dos espíritos? Sim, pois é. Esse é um debate. Pois é. Então, deixa eu só te dizer aqui rapidinho por que o aspecto científico da doutrina espírita é o que mais nos interessa. Porque, veja bem, você chega num centro espírita, não conhece ninguém, está lá sentadinho e tal, aí de repente vem uma pessoa que se diz médium, que é um termo latino para dizer intermediário entre a espiritualidade e o mundo físico, aí te entrega um bilhetinho, aí você abre aquele bilhetinho, da sua mãe, por exemplo, que já desencarnou, dizendo, olha, meu filho, as atitudes que você está assumindo neste momento estão lhe causando isso e isso, você deve e tal. Aí, denguinho para cá, cheio de nomes, de apelidos que só você conhece, você na tua intimidade, só você. Como é que. Aqui sou eu, minha mãe só me chamava. Bom, então eu gostaria que você convidasse aqueles que estão nos ouvindo, até aqueles que duvidam, para ir lá. Não é? Aliás, aí, como você já disse, são 4 expositores da maior experiência científica em todo o Brasil. Aí só tem médicos, físicos, e eu queria convidar você, telespectador, principalmente o que não é espírita, para ir lá e conhecer a doutrina espírita, 5 de abril agora, a partir das 19h30, no auditório Fernando Falcão, da Assembleia Legislativa. Muito obrigado ao Herbert Moraes. Tem algum que precisa fazer inscrição, só para a gente... Todos os centros espíritas estão fazendo inscrição, mas aquele que queira participar, basta mandar para o e-mail Foresma, SLZ, o nome, nos comunicando que vai participar e a gente automaticamente o escreve no evento. Obrigado mais uma vez. Obrigado a você. E voltamos com o Edmilson Filho. Obrigado, Roberto. E termina amanhã o prazo para que prefeitos e secretários estaduais e municipais prestem contas do exercício financeiro de 2012. Até o fim da semana passada, apenas 23 dos 217 prefeitos apresentaram a documentação ao TCE. O histórico do Tribunal de Contas mostra que a inadimplência aumenta em 40% devido à troca de comando dos municípios. E veja no próximo bloco, a doutora Ita Luiz quebra mais uma vez e deixa moradores de São Luís sem água. E veja também, Igreja Adventista e Hemomar participam de campanha de doação de sangue. É logo após o intervalo. Aí você vê imagens do Rio Bacanga. São 12 horas e 17 minutos agora. Bem-vindos à Academia Nacional de Dança, uma das melhores instituições de treinamento do mundo. Um sonho! Eu quero ser a dançarina protagonista. É o sonho de todo mundo. Ninguém vai te entregar de bandeja. Um desafio! Nós só temos vagas no primeiro ano para poucos. Também vai fazer o teste? Não é excitante? Acabei de fazer xixi na calça. Dance Academy. Com certeza, tudo aquilo que eu imaginava. Toda segunda, 6h30 da noite. Liliane Reis é a apresentadora do Estúdio Móvel. Ela decidiu estudar jornalismo porque gostava de ver Alberto Diniz no programa Observatório da Imprensa. Diferentes gerações de jornalistas estão com você na TV Brasil. Edmond Dantê, tenho mandado para sua prisão após uma traição e uma grande injustiça. Faz 18 anos que estou aqui. Ele vai ser movido por um só sentimento. Eu quero morrer! Um dia vou encontrá-lo e vou matá-lo! A vingança. Um clássico de Alexandre Dumas. Gerard Depardieu é o Conde de Monte Cristo. Senhor Conde? Sim, Conde de Monte Cristo. Eles criaram um vingador que retornaria para cobrar suas dívidas. Nesta segunda, 11h30 da noite.
O sistema Italuís, localizado na BR-135, responsável pelo abastecimento de água em São Luís, se rompeu, trazendo prejuízos à população que ficou sem água nas torneiras. O rompimento da adutora deixou outra vez mais de 50 bairros da capital sem abastecimento. Os moradores tiveram que carregar baldes à procura de água em outros locais para garantir a higiene em casa. Esta é a primeira vez este ano que a adutora Italuís se rompe, mas a população já convive com os prejuízos que a falta de reforma do sistema Italuís causa aos moradores da capital maranhense. Vamos voltar a falar com o repórter Tiago Bastos, que tem mais informações sobre o assunto. Tiago, a CAEMA já se pronunciou sobre esse problema? Bem, Edmilson não só se pronunciou, como já tomou até algumas providências. Ainda ontem, técnicos e engenheiros da CAEMA se deslocaram até a adutora para resolver o problema. No entanto, o conserto causou um enorme congestionamento no trecho, pois coincidiu com a volta de muitas pessoas do feriado prolongado da Semana Santa. A CAEMA só até o momento ainda não informou o volume de água desperdiçado com mais esse rompimento. Os serviços de conserto da adutora já foram concluídos e os serviços deverão estar normalizados de abastecimento em 72 horas. Como foi informado agora há pouco, esse foi o primeiro rompimento da adutora Italuís este ano. O último rompimento mais grave aconteceu em dezembro do ano passado. Vale lembrar que recentemente o governo do estado deu início à troca da adutora do sistema Italuís, ok? Voltamos com você, Edmilson. Obrigado, Tiago. E durante o fim de semana, o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Maranhão realizou mais uma campanha de incentivo à doação de sangue. O projeto Vida por Vidas tem o apoio da Igreja Adventista para aumentar o número de coletas. Sábado de Aleluia e Gabriel espera a vez para se pesar. Acima de 50 quilos, entre 16 e 67 anos de idade, gozando boa saúde, ele está apto para a coleta de 450 ml de sangue, que bem utilizado poderá ajudar até 4 pessoas. É muito importante doar sangue porque é um gesto de solidariedade que vai ajudar as pessoas que precisam de sangue. E muitos podem também participar dessa campanha para, assim, ajudar o próximo. A ação foi desenvolvida pela Associação Maranhense da Igreja Adventista, em parceria com o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Maranhão, Hemomar, e integra a campanha Vida por Vidas, que busca incentivar a doação voluntária e a conscientização da importância dela. Quanto mais parceria nós tivermos, melhor é para o Hemomar, porque aumenta o número do estoque, aumenta o estoque de sangue do Hemomar. Então nós precisamos ter parcerias como essa da Igreja Adventista e também de outras igrejas para aumentar o estoque de sangue do Hemomar. Criada em 2005 e premiada em 2006 pela Organização Mundial de Saúde, a campanha Vida por Vidas já somou mais de 300 mil doadores em 8 países da América do Sul e pretende ainda muito mais. Para a ação, foi mobilizada a equipe multiprofissional na realização dos procedimentos necessários. E hoje é 1º de abril, Dia da Mentira. Data em que as pessoas costumam omitir a verdade como forma de brincar com seus conhecidos. Nós fomos às ruas de São Luís para saber se os maranhenses ainda aproveitam o dia para contar aquela mentirinha. Dizem que contar uma mentirinha de vez em quando não faz mal a ninguém. Olha, eu acho que aquele que diz que nunca contou uma mentirinha, ele já está mentindo. Ele já está contando uma mentira grande. Eu já falei com várias pessoas que me disseram que só falam a verdade. Só a verdade? Já mentiram então. Estão me mentindo. Já estão na mentira já. Há quem diga que não é possível viver sem alguma mentira. Às vezes, vamos dizer que seja obrigado, né? Para dar uma saidinha, mas não é uma coisa que seja todo dia. Mas que é lembrado, né? Dia 1º de abril. E há aquelas pessoas que condenam o ato de mentir. Não, hoje não é mentira. Nós somos
da verdade. É, ninguém mente aqui. Não. Dizem que quem fala que nunca mentiu na vida já está contando uma mentira. Não, É verdade, sim, nós já mentimos. E há aquelas pessoas que de tanto mentir já não conseguem mais esconder a farsa. Meu marido nem sabe que eu tô aqui, viu? Como é? Como é que é a história aí? Seu marido não sabe que a senhora tá aqui? Não sou nem daqui, eu sou de Barcabeira, ele nem sabe que eu tô aqui. Ah, então isso já é uma mentira. Atenção. Não, ele não sabe que a senhora tá aqui. Então a senhora disse o quê? Que estaria onde? Mas eu não queria pro senhor filmar, não. O Dia da Mentira foi instituído na França após uma imensa confusão com relação à data de Ano Novo. Depois, a lembrança da data se propagou pela Inglaterra para finalmente chegar ao Brasil. E crianças e jovens aprendem a valorizar a cultura maranhense através de uma oficina. As atividades têm o objetivo de ensinar a confecção dos principais personagens do Bumba Meu Boi aos moradores da periferia de São Luís. O resultado da oficina de confecção de chapéus de pena e caretas de casumbais do Bumba Meu Boi está literalmente na cabeça de seu Gregório. Brincante do Boi União da Baixada, ele sabe do peso dessa história. Acostuma com o tempo, a gente acostuma na brincadeira, a gente brinca porque gosta e acostuma com o tempo. Aí um pesa 12 quilos, outro pesa 15, outro pesa 20, é variado, entendeu? A oficina de bordados e corte e costura sinaliza aos jovens novas possibilidades. Interessante para quando nós formos dançar, assim, apresentar o mais bonito de nós. Seu Simeão, instrutor de confecção de boi, revela o trabalho diferenciado dele. Um boi desse, ele leva aquele meio de arame 8. Então, ele sai muito mais leve do que se eu fizesse de madeira. E hoje, para encontrar arco de madeira, é difícil. A gente tem que ir para o interior para tirar, para mandar tirar, e aqui não. Eu faço um boi desse, a dificuldade é só o buriti. Mas a oficina de informática sinaliza também às crianças as possibilidades da inclusão digital. Hoje em dia as crianças, elas pegam o jeito, as habilidades tecnológicas de uma forma mais rápida, até mesmo do que as pessoas mais antigas. O que é que tu já aprendeu aí? A desenhar o boneco. E isso é bom? É. As oficinas estão incluídas em um projeto patrocinado pelo Ministério da Cultura, em parceria com a Secretaria de Cultura do Estado, e fortalece o trabalho do Grupo Folclórico União da Baixada, que atende crianças e adolescentes do bairro Monte Castelo e adjacências. O principal benefício que nós temos está na vista, é tirar os meninos das ruas, da ansiedade, das drogas. A exposição reuniu trabalhos desenvolvidos há 2 anos pelo Ponto de Cultura Ciranda do Aprender e serviu também para dar visibilidade e transparência às atividades do grupo. É uma prestação de contas muito rigorosa. Tudo que nós compramos, desde uma linha até uma pena, nós temos que prestar conta, mas isso é para dizer aonde está sendo aplicado todo esse dinheiro. E o Repórter Maranhão fica por aqui. Uma boa tarde e até amanhã. A Caixa Econômica Federal vai ser mais rígida com as empresas que constroem imóveis do programa Minha Casa Minha Vida. O banco quer evitar problemas como os que aconteceram no Rio. 2 prédios do conjunto habitacional que está sendo construído para abrigar antigos moradores do Morro do Bumba, em Niterói, se transformaram em um monte de entulho. Eles foram demolidos porque corriam o risco de desabar. Cada edifício custou R$2 milhões. Diversas rachaduras no chão podem indicar a fragilidade do terreno, que está sendo analisado por engenheiros. A construção é financiada pela Caixa Econômica Federal e realizada pela empresa Imperial Serviços. Agora a obra está parada e não existe uma previsão de quando ela será retomada. Enquanto isso, 80 famílias que moravam no Morro do Bumba vão continuar vivendo em abrigos.
Este é o caso de Dailane, que mora com o marido e os 3 filhos em um alojamento improvisado no antigo quartel do Exército. Todo mundo junto, entendeu? Aí é muito difícil mesmo. Qual é o seu sonho? Ir embora para minha casa. No Rio, vítimas de outros deslizamentos de terra até ganharam apartamentos novos. Elas se mudaram para o bairro Carioca, um conjunto de 11 condomínios construído numa parceria do governo federal com a prefeitura. O custo foi de aproximadamente 24 milhões de reais. Menos de um ano depois, os moradores denunciam que rachaduras surgiram em diversos prédios. Quando há um temporal, as ruas ficam alagadas. A água entra nas nossas casas, nós temos que tirar a água. E aqui tudo vira praticamente um rio. O problema se repete em 2 conjuntos do Minha Casa Minha Vida, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Algumas paredes estão rachadas e basta chover um pouco mais forte para o local ficar alagado. Perdi minha televisão, quebrou, meu REC está perdido, guarda-roupa, cama, colchão, foi tudo embora. O prefeito de Duque de Caxias disse que vai dragar os rios da região e reconheceu que o conjunto foi inaugurado com problemas. Dar o habite nas condições que estão aqueles rios foi o erro. Até o fim do ano passado, quase 42 mil imóveis do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues no Rio. A Caixa, que é responsável pelo financiamento dessas construções, garantiu que qualquer falha vai ser consertada e criou um telefone para receber denúncias dos moradores. É o 0800 721 6268. Vai ligar para a gente, nós vamos entrar em contato com a empresa para que a empresa o procure e caso não o faça, a gente vai restringir essa empresa.